Paulo Sérgio Marques. Boa noite, João. Queria que o senhor falasse sobre animismo dentro da Quimbanda e da Umbanda nos dias de hoje e se isso não influencia muito em médios despreparados para trabalhar com entidades. Tia, é assim, ó, é que nem quando eu estava respondendo a questão do terreiro, né, que a gente tem que procurar o sacerdote, ver a índole do sacerdote ou da sacerdotisa. O médium, no terreiro, para vocês entenderem, a gente não doutrina somente a entidade, a gente não vai trabalhar só na incorporação da pessoa, a gente vai trabalhar no caráter do médium também. É que tem esse copo com água aqui, ó. Se ele tivesse sujo, ele seria impróprio para receber a água. O copo sujo acabaria contaminando a água, logo a água não seria pura, né? Não seria boa para beber, né? A mesma questão tudo isso eu estou respondendo a tua pergunta. A mesma questão é o aparelho, né? A gente chama de aparelho o médio, né? Se o aparelho é ruim, também a gente vai ter uma má manifestação, né, daquela entidade, uma manifestação ruim, tá? Sobre a questão do processo anímico, é um termo usado na psicologia, ele, se a gente for entrar numa depuração de tudo isso, sempre teremos que ter algo, alguma porcentagem do processo anímico. O processo anímico é normal e natural. Ele não substitui a entidade, ele complementa a entidade, tá? O animismo do bem, que eu chamo, que eu apelidei de animismo do bem. Então, sempre tem que haver uma parcela de animismo que complementa a ação da entidade. A gente trabalha na incorporação, isso é chamado de psicofonia. Entra na tua psique e sai pela voz, fonofonia, né? Pela tua voz. De resto, se não tiver uma pequena parcela, pelo menos no começo, do desenvolver mediúnico, fica uma coisa muito piripaque do Chaves, entendeu? E por isso que a gente vê muita gente gira, gira, gira o médio, o cara vai dar com a cabeça na parede, entendeu? Ou tonteia e cai no chão. Porque a pessoa acha que quanto mais debilóide ela ficar assim, melhor vai ser para a incorporação. Eu estou falando isso no começo das incorporações, desse processo anímico do bem, em que o médium nunca passa à frente da entidade, nunca fala coisas do seu pensamento, da sua boca, sempre, no máximo, ele ali numa comunhão com essa sua entidade, ele vai favorecer as coisas, tá? É difícil falar disso. O animismo, entre aspas, ruim, é aquele em que, aí dentro da psicologia, né, não podemos confundir animismo com mistificação. O animismo é algo que ele é tão forte que pode ser, inclusive, fruto de um escape da pessoa, tá? Digamos que essa pessoa ela sofre com problemas inúmeros, ela pode, no momento da incorporação, mesmo estando ela inconsciente, ela, dentro de um processo anímico, vir à tona ali um eu interior, para que vocês entendam, uma personalidade interior, um super-herói interior que se manifesta e toma o lugar da sua entidade. Então, para vocês verem que o animismo ele não é fingimento, tá? Animismo. O que seria tido como uma espécie de fingimento é chamado mistificação. Místico, né? Uma coisa lúdica, uma coisa que a pessoa imagina que seja daquela maneira. Então isso acontece muito, por exemplo, eu já vi acontecer inclusive no meu terreiro com médiuns que vem de uma família evangélica em que diz que o Exu ele é do mal, que ele quer matar as pessoas, que ele quer levar a alma das pessoas para o inferno. Então, assim, eu já vi casos em que o médium mal tinha ali uma certa vibração, né? Estava ali irradiado, como a gente fala, e de resto esse médium ele mistificava, ele começava a se comportar como se fosse um teatro, uma personagem,
do que a imaginação dele entende ser a correta. Então, eu já vi casos assim, né, de pombagiras, pombagiras, né? A médium mistificando em que na cabeça dela a pombagira era puta. Então, eu já vi casos de pombagira se esfregando em homens e falando indecências para homens, assim, que coisas horríveis, assim, horríveis que eu digo porque chegou até a apanhar dentro do terreiro. Eu já vi casos assim, cara. Tá? Não no meu terreiro, mas vi em outros que eu fui de visita. Já vi pessoa incorporada com o Zé Pelinta que achava que o Zé era malandro e tinha várias mulheres, e ele também dando em cima de mulheres. Tudo é mistificação. Mistificação é coisa da cabeça do médium, tá? Já vi Exu prometendo de matar a pessoa, e eu vou te matar, porque eu mato mesmo, porque eu sou matador, porque... Então, assim, tudo depois tu vai depurar aquilo ali, tu vai ver, tu vai conversar com a pessoa, tu vai ver que é tudo da cabeça da pessoa. Porque ela desconhece quem são as entidades de verdade, como elas são, né? Então, ela para suplementar, para ocupar o espaço da falta de conhecimento daquela pessoa, ela mistifica, ela começa a criar aquela personagem popular, que todo mundo acha que é, né? Exu de Pombagira, que Exu é diabo, que Exu quer matar, enfim. É muito complicado lidar com isso, viu? Por isso que, como eu falei anteriormente, a gente trabalha o copo, né? Trabalha o recipiente, tá? Trabalha o médium. O que eu trabalhar no médium hoje, na próxima incorporação desse médium, isso vai refletir positivamente. Se aquela pessoa conseguir assimilar o que foi dito, né? Então, uma dica que eu dou para os meus irmãos que têm terreiro é que dê doutrinas teóricas, converse com os seus filhos, né? Filhos de fé, filhos de santo, e de preferência todos juntos, porque às vezes aquela pessoa está lá com cara de inteligente, assim, ó, né? Não pergunta nada, mas ela está cheia de dúvidas. Ela não pergunta de vergonha, ou não quer se rebaixar na frente dos irmãos. Então essas palestras que a gente dá no terreiro, essas explicações, vai fazer com que crie um padrão dentro do teu terreiro em que todos vão possuir o mesmo conhecimento e de certa forma vão se autorregular. E tem muitos casos em que o filho que está dentro do teu terreiro, o filho de fé, ele tem vergonha de perguntar para o sacerdote, mas ele é mais íntimo, ou ela, mais íntimo de um irmão. Então, depois, que terminar essa doutrina, no outro dia lá, eles vão se conversar, viu aquilo que o pai falou, a mãe falou lá. Interessante aquilo, eu não entendi direito. Quer dizer, vai criar um debate sobre o assunto, tá? Por isso que é muito importante preparar aí o corpo e a cabeça do filho, né?